Se um poder superior lhe entregasse um cheque em branco e dissesse: peça-me o que quiseres, o que você escreveria? Sejamos honestos. A maioria de nós pediria por dinheiro, segurança financeira para a vida toda. Outros pediriam o amor verdadeiro, ou talvez sucesso e reconhecimento na carreira. Nós focamos nesses resultados porque acreditamos que eles nos trarão felicidade. Mas e se eu lhe dissesse que ao pedir por qualquer uma dessas coisas, você estaria fazendo o pedido errado? A proposta deste vídeo é revelar a única escolha que, uma vez feita, age como um ímã para todas as outras. Não é sobre o que você quer ter, mas sobre o que você precisa ser. Há 3.000 anos o rei Salomão recebeu essa oferta divina, e sua resposta não apenas o transformou, mas nos deixou o segundo e mais poderoso segredo do seu código de prosperidade. Após superar o caos da sucessão, Salomão era o rei, mas ele era jovem, e o reino que seu pai Davi lhe entregou era vasto e complexo. Ele sentia a pressão esmagadora da responsabilidade. Em uma noite em Gibeão, após um grande ato de adoração no tabernáculo, Salomão adormeceu. E em sonho, o próprio Deus apareceu a ele. A oferta foi direta e monumental. Peça-me o que quiseres, e eu te darei. Poderia ter pedido a derrota de seus inimigos, uma vida longa, ou ouro suficiente para encher os cofres de Jerusalém. Mas a resposta de Salomão chocou os céus. Ele disse: sou apenas um jovem e não sei como realizar minha tarefa. Dá-me, pois, um coração compreensivo para governar o meu povo e discernir entre o bem e o mal. A Bíblia diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor, e a resposta de Deus revela o segredo. Visto que me pediste sabedoria, te farei o que pediste, mas também te darei o que não pediste, riquezas e honra, como nenhum rei antes de ti teve, nem terá. Naquele momento, Salomão não ganhou na loteria. Ele tornou-se a própria fonte da riqueza. Mas uma promessa divina é uma coisa, uma demonstração para o povo é outra. E o teste do novo dom de Salomão não tardou a chegar, em um caso que ecoaria pela história. Vamos ao caso. 2 mulheres foram levadas à sua presença. Ambas tiveram filhos, mas um deles morreu durante a noite. Agora, as 2 reivindicavam o bebê vivo como seu. Não havia testemunhas. Era a palavra de uma contra a outra. O tribunal estava em um impasse. Como provar quem era a verdadeira mãe? Então, Salomão deu uma ordem que chocou a todos. Tragam-me uma espada, dividam o menino vivo em 2 e deem metade a cada uma. O horror tomou conta do salão. A mulher que mentia, consumida pelo ciúme, concordou. Que ele não seja nem meu nem seu, podem cortá-lo. Mas a verdadeira mãe, movida por um amor visceral, gritou: não, meu senhor, deem o menino a ela, mas por favor não o matem. Naquele instante a verdade foi revelada. Salomão declarou: deem o bebê à primeira mulher, ela é a mãe. Todo Israel ouviu sobre o veredito e passou a temer o rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Ele agora tinha o ativo supremo. Esta história revela o princípio do ativo principal. A maioria das pessoas passa a vida perseguindo os resultados. Salomão nos ensina a ignorar os resultados e focar em construir o único ativo que gera todos eles, a sabedoria. E como aplicamos isso hoje? Primeiro, defina seu grande porquê. O pedido de Salomão tinha um propósito claro: governar bem. Qual é o seu grande propósito? Ajudar sua família? Construir um negócio que resolva um problema? Sem um porquê claro, seu pedido por sabedoria não tem direção. Segundo, invista no como e não no o quê. Salomão não pediu um reino pacífico sem problemas para governar. Ele pediu o como governar, ou seja, ele pediu sabedoria para bem governar. Hoje, isso significa parar de focar apenas no dinheiro e começar a investir em suas habilidades, seu conhecimento e seu caráter. A sabedoria é o seu maior ativo. Terceiro, confie que os frutos virão. Deus deu a Salomão a riqueza como um bônus. Os frutos foram as consequências inevitáveis de um homem sábio tomando decisões sábias. Pare você de perseguir as borboletas, dinheiro, fama. Cuide do seu jardim, da sua mente, das suas habilidades, e as borboletas virão até ele.
A verdadeira prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar a pessoa certa. A lição de Gibeão é atemporal. Invista no seu ativo principal. Busque sabedoria, clareza e discernimento acima de tudo. A prova disso foi o veredito genial de Salomão, que consolidou sua reputação em todo o reino. Mas agora que entendemos a escolha que Salomão fez, a pergunta que fica é: como essa sabedoria divina se transforma em prosperidade real? Como um princípio de 3.000 anos pode ajudá-lo a construir riqueza hoje, talvez até mesmo fora do sistema tradicional de emprego que conhecemos? No nosso próximo episódio, vamos aprofundar o Código Salomão. Vamos decifrar os princípios práticos que ele usou para gerar uma fortuna lendária e como você pode aplicar essa mentalidade empreendedora e resiliente para trilhar seu próprio caminho de liberdade financeira. Se você está pronto para transformar sabedoria em riqueza, inscreva-se no canal e ative as notificações. A aula magna sobre a prosperidade de Salomão o espera na próxima quinta-feira, às 19 horas.